Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, o último domingo do ano litúrgico, a igreja celebra a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de tudo. E nele está edificada a nossa vida. Também neste dia louvamos e agradecemos ao Pai pela vocação e pela missão de todos os leigos e leigas da nossa igreja. Então, pelo testemunho de fiéis comprometidos com o projeto de Jesus e com a evangelização, a igreja se torna cada vez mais sal e luz no coração do mundo. Então, a primeira leitura está em Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 a 12, depois o versículo 15 a 17. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 e 12, depois o versículo 15 a 17. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia da nuvem da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir de diversos países. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Então, a primeira leitura fala pra gente, né, que o Senhor Deus promoverá o juízo, fazendo justiça entre as ovelhas em detrimento dos bodes, representando os fracos e os poderosos de Judá, respectivamente. Então, que fala pra gente que nós devemos depositar sempre a nossa confiança em Deus, fazer a sua vontade, né, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Então, que nós possamos depositar a nossa confiança nele, sempre fazer a sua vontade, seguir os seus ensinamentos, anunciar a boa nova do reino. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 26, depois o versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 26, depois o versículo 28. Irmãos, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo e as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, a segunda leitura fala para a gente, né, sobre a ressurreição, que todos nós ressuscitaremos com Cristo. Então aqui Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala: entregará a realeza a Deus Pai para que Deus seja tudo em todos. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus, seguir os seus ensinamentos, louvá-lo e glorificá-lo, para que a gente possa, né, sempre nos colocar a serviço de Deus, né, a serviço da sua palavra, do seu evangelho, e que nós possamos também sempre cada vez mais nós pertencemos a Cristo, né? Nós somos o seu povo, então que nós possamos, né, anunciar essa boa nova a todos, né? Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, né? Porque Deus quer salvar a todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: E
quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o evangelho, né? O evangelho de hoje, a parábola, nós ouvimos a parábola clímax do sermão escatológico e de todos os ensinamentos de Jesus inaugurados no Sermão da Montanha. Os 3 primeiros versículos introduzem a cena do julgamento final, versículo 31 a 33, mostrando como o juiz celeste, o Filho do Homem, e como o rei pastor, sentado em seu trono glorioso, acompanhado pelos anjos, o Senhor Jesus aparecerá para o julgamento. Já na parábola, o julgamento se estende a todo mundo e a todos os povos. A recompensa para as ovelhas, os justos que cumpriram a vontade de Deus, é descrita nos versículos 35 a 40. A punição ou condenação para os cabritos ou injustos é descrita nos versículos 41 a 46. No centro da narrativa, ou a sua mensagem principal, é o critério para a separação entre justos e injustos, e para a recompensa, salvação de uns e a condenação de outros. O critério, a acolhida e a assistência aos pequeninos, pobres e necessitados, com os quais Jesus se identificou e em quem se fez presente o tempo todo. O julgamento termina, os injustos irão para o castigo eterno e os justos irão para a vida eterna. Então, encerrando junto com a igreja no Brasil o 3º ano vocacional, que nós possamos rezar para que sejamos fiéis à missão e ao chamado que o Senhor nos fez e concedeu, levando em conta a afirmação solene de Jesus: Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.